Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vê e que me ouve. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Ó glorioso São José, rogai por nós. Um minutinho, gente. Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Estamos aqui já caminhando para o fim das nossas formações ao longo deste ano de 2020, ano de pandemia, ano muito complicado aqui para vocês. E assim, sei que não foi o ano ideal, né? Sei que poderíamos ter feito um trabalho muito melhor, né? Mas fomos pegos de surpresa com essa pandemia. O meu intuito era ter acompanhado cada um de vocês de perto, por isso presencial, mas a gente não conseguiu, infelizmente, e agora vamos fazer aquilo que dá, né? Mas aqueles que se sentem preparados para se consagrar, aqueles que se aproveitaram, não se preocupe, eu vou mandar todos os vídeos para vocês, para que vocês possam assistir e crescer na espiritualidade mariana. Mas aqui gostaria que vocês cada vez mais crescessem, rezassem, pedissem à Virgem Maria para ajudá-los cada dia, né? Eu não sei se o ano que vem eu continuo com vocês, se o ano que vem eu continuar com vocês e essa pandemia já tivesse estabilizado, eu faço o propósito de, para aqueles que não conseguiram se consagrar ou não quiseram, porque por causa dessa pandemia não conseguiram acompanhar os vídeos e tal, eu faço o propósito de estar com vocês, não no encontro recorrente, mas numa conversa, talvez numas explicações, para que vocês possam também se aprofundar naquilo que é a espiritualidade mariana, aquilo que Nossa Senhora nos pede. Então hoje nós vamos falar sobre São José, né? Quem foi São José e por que falar de São José nesse tempo de numa formação mariana? Mas por que falar de São José, né? Primeiramente eu quero ler com vocês uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 29, não, versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Né? Melhor, versículo 19. O que diz esse evangelho? José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, iniciemos agora com esse versículo, com esse capítulo, né? Pelo capítulo 1, versículo 19, até o versículo 20, né? Melhor, até o versículo 21, fala sobre São José. E quem foi São José? Eu indico esse livro aqui, né? Um livro muito bom, né? Depois eu posso passar o nome para vocês. E fala sobre São José e o que falar sobre São José para aqueles que vão se consagrar. São José é o verdadeiro devoto da Virgem Maria. E diante disso, nós temos que compreender o que São José nos ensina hoje, para assim estar mais perto dele, estar mais ali consciente daquilo que é São José. Primeiramente, esse versículo, Maria,
Maria, ela recebe a visita do anjo. Depois que ela recebe a visita do anjo, ela se coloca e fala para José. E interessante que tem gente que fala assim, não, São José duvidou de Maria, São José isso. Mas do século XIX para cá, houve uma mudança naquilo que era a compreensão de São José. E aqui São José não duvida de Maria. Tem uma parte do Evangelho que Jesus faz um milagre e Pedro, diante daquele milagre, fala: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E esse evangelho ele me lembra desse daqui. Porque São José, casado, porque na cultura judaica o matrimônio tinha partes. O noivado já era considerado assim um casamento. Então ele já tinha um vínculo sim, matrimonial. Quando Maria fala que não conhece homem algum, ela está falando no sentido da sexualidade. Eles não tinham feito sexo ainda, né? Não conhece. Mas a gente não vai entrar nesse quesito ainda daquilo que realmente se Maria planejava, sim ou não, ser totalmente consagrada a Deus. Não vamos entrar neste mérito ainda, mas vamos falar um pouco sobre São José. Vamos tirar toda aqueles mitos de que São José seria um homem velhinho, um homem de idade. Mas, Rodrigo, de onde vem isso? Existe um evangelho apócrifo, chama José o Carpinteiro. Esse evangelho fala que São José era um homem já de idade, viúvo. Aí, por que eles colocaram esses evangelhos apócrifos colocaram José como esse homem? Porque queriam guardar a virgindade de Maria. Queriam guardar a virgindade de Maria. Então, sabendo que, poxa, se São José fosse homem velho, logo eles não teriam relações sexuais. Claro que São José era mais velho que Maria. Porque na cultura judaica era comum que um homem se casasse ali por volta dos 18 aos 27 anos seria a idade que o homem casasse. E a mulher ali dos 13 aos 15, porque um homem com 18 anos já tinha uma profissão, e para casar tinha que ser uma profissão. Então aqui nós já vemos essa tirada essa pouco. Porque São José provavelmente era um homem com talvez no auge da sua idade, com bastante vigor físico, porque tinha que ser. Um homem de idade não conseguia. E lembrando, gente, que naquela época as pessoas morriam muito cedo. Não tinha essa vida assim de 80 anos. Então nós não podemos pensar em São José como um homem de 80 anos. Não tem cabimento. Então, vamos colocar. Eu acredito que São José tinha entre 26 e 27 anos. Talvez a minha idade, 28. Então, São José, ele olhando para aquilo que acontece com Maria, porque eu tenho certeza que ele conhecia Maria, ele conhecia o coração de Maria, ele olhando aquilo, ele não se sente digno de tal mistério que está acontecendo com Maria. Ele não compreendia tal mistério. Até que fala que não temas em receber, porque ele tinha medo, porque ele não compreendia. Não que ele duvidava de Maria, mas ele não compreendia. Ele não sabia que ela estava grávida do Filho de Deus. Mas ele não sabia o mistério que estava em volta. Porque Maria é uma... Eu conheço Maria. Maria não faria isso. Logo, algo que eu não compreenda. Então, São José se afasta e busca levar a culpa para não acusar Maria. Por isso ele abandona ela em segredo, porque quem ia levar a culpa era ele. O cara abandonou a mulher grávida. Ele é errado. E ele não. Ele faz isso. Ele se afasta e se afastando, porque não compreendia o mistério. Aí vem a intervenção de Deus na vida de São José e fala para ele receber. E ele vai e recebe a Virgem Maria. E recebendo a Virgem Maria, ali já se forma uma família. E interessante que São José, ele é da estirpe de Davi, São José é da linhagem, e logo então São José seria da descendência de Davi que o Messias iria sair.
Claro que Maria era também da descendência de Davi, mas quem dava a descendência não era a mulher, era o homem. Então fazia necessário que o homem também fosse da descendência de Davi. Nós vemos aqui que no plano de Deus, duas figuras, José e Maria, estão muito ligados. Claro, Maria Imaculada, mas a gente não tira também o mérito de São José também ter sido preparado. Porque vai dizer aqui, um homem justo e justo na Sagrada Escritura é um homem santo, um homem versado, um homem que conhece, um homem de piedade. Então aqui nós vemos que São José é um homem dado à lei, ele conhecia a lei, ele era um homem piedoso, um homem trabalhador. Então não teria como ele não ter sido preparado por Deus. Talvez não da mesma forma que a Virgem Maria, mas também Deus conhecia o coração de São José e sabia que ele era esse homem, esse varão dado à lei e sabendo que ele iria conduzir o seu filho. Porque Deus escolheu uma mãe e Deus escolheu também um pai, porque São José é verdadeiramente pai de Jesus. Depois nós vamos falar o que São José ali pode ser referente a Deus. Então, meus irmãos, nessa primeira parte vamos tirar essa coisa de São José um homem velhinho. Não é. Não é. E São José sim era um homem com intimidade. Porque para receber, aí nós temos a analogia com José do Egito, um homem para receber esse chamado de Deus num sonho através de um anjo, era um homem com bastante intimidade com Deus. Então aqui nós vemos a importância de São José. São José, esse homem dado a Deus. São José, esse homem cheio do Espírito Santo e que aceita Maria como sua esposa e dali vai surgir um casamento frutuoso. E nós vamos para o primeiro tópico. São José é o homem do trabalho. Aqui, meus irmãos, São José é o homem, o modelo do trabalho, o modelo que todo homem deveria se espelhar. Um homem dado ao trabalho, um homem que usa o seu trabalho como meio de santificação diário. Porque o próprio Jesus trabalhou e o próprio Jesus aprendeu esse ofício das mãos de São José. Foi São José que deu esse ofício ao menino Jesus e ensinou ele que através do trabalho que o homem também pode glorificar a Deus. A espiritualidade que eu gosto muito do Opus Dei, São José Maria Escrivá olhava para São José e via esse homem versado, esse homem ali que rezava, mas trabalhava, como diz os monges, ora et labora, orar e trabalhar. Vocês têm aí a Capela de São Bento, orar e trabalhar. O trabalho aqui é um meio que São José encontra para sustentar a sua família, mas é um meio que ele encontra também da sua santificação diária e do seu louvor a Deus. Como um bom judeu, o judeu é um homem, sim, dado ao trabalho, e São José é esse homem ao trabalho. Um homem que, tanto ao trabalho, que ele não muda a sua perspectiva, porque nós temos dois extremos. Ou as pessoas não querem trabalhar, ou só querem rezar, ou as pessoas não querem rezar e só querem trabalhar. São José é o exemplo do equilíbrio aqui entre trabalho e oração. Trabalho e oração. A vida interior, meus irmãos, inicia através de uma luta diária no trabalho e uma luta diária na vida interior. Depois nós vamos falar São José como mestre da vida interior, vai dizer Santa Teresa, mas aqui nós vemos São José como o homem que coloca a mão no arado e trabalha. O homem que busca o sustento da sua família. Também, a gente pode também colocar Maria, que eu tenho certeza que Maria não era a mulher que sentava, não, mas também uma mulher que trabalhava e que ajudava no lar. Então, meus irmãos, aqui nós vemos São José como esse homem apto ao trabalho, esse homem que do trabalho tira do seu trabalho os meios para chegar à intimidade com Deus. Talvez nós possamos fazer isso hoje através do nosso trabalho cotidiano, seja aqueles que estudam, seja que só trabalham, mas tirar daquilo a oportunidade de uma união íntima com Deus, de modo em que, como diz São Paulo, não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso que São José, o homem dado ao trabalho.
e nós ligamos ao segundo tópico, porque são tópico São José, mestre da vida interior. Vai dizer Santa Teresa, se você quer um mestre que te ajude na oração e na vida interior, peça a São José. É o homem dado à vida interior, o homem dado ao silêncio. Meus irmãos, o silêncio de José ao longo da Sagrada Escritura, porque nós não vemos ele dizer uma palavra, o silêncio de São José não é omissão, é reflexão. É um silêncio tão profundo de reflexão. Se nós vemos na Sagrada Escritura, o evangelista, o próprio Lucas, vai dizer que Maria guardava e meditava todas as coisas no seu coração. Nós vemos aqui que São José é o homem preparado para a hora. Eu gostaria que vocês anotassem daí. Hora. Anote essa palavrinha aí. Hora. Lá no Evangelho de João, Jesus fala para Nossa Senhora: não é chegada a minha hora. O que ele quer dizer com isso? Com hora. Ele está falando da cruz. Não é chegada a hora dele ainda, que é a hora da cruz, né? Nas bodas de Caná. Então, não chegada a hora. Desculpa. Então, Maria aqui é a mulher que medita no seu coração a hora. Ela medita. Tudo aquilo que Jesus vai falando, que Jesus falou quando pequeno, depois quando Jesus falou nas bodas de Caná, e depois aquilo que talvez Jesus falava, ela guardava e meditava no seu coração. Tudo para que no Calvário, a hora do Calvário, ela pudesse ficar de pé. Olha, interessante, a meditação daquilo que é a hora de Jesus. Eu lembro que eu pedi para vocês fazerem um itinerário mariano. Agora vocês podem compreender. Caminhar com Maria é saber que o momento do sofrimento é o momento da reflexão. E aqui nós entramos com São José. Se o evangelista fala que Maria meditava tudo aquilo no coração, tudo aquilo que recebia, e Maria falou, né? O evangelista constatou, mas na Sagrada Escritura não existe nenhuma palavra a respeito de São José, mas como homem justo, homem dado ao silêncio, era o homem também que meditava a chamada hora. Meditava aquilo que era a redenção de Israel diante daquele menino. Vai dizer C.S. Lewis que no estábulo de Belém existia uma criança que era maior que todo o universo. No estábulo de Belém existia uma criança que era maior que todo o universo. E São José, o homem dado à vida interior, é o homem que medita no seu coração e reflete aquilo que é a encarnação de Jesus na vida dele. Meus irmãos, a vida espiritual nossa, ela tem que ser a meditação da encarnação do Senhor na nossa vida. Na nossa vida. Nossa, desculpa, tá muito difícil. Meditação do Senhor na nossa vida, a encarnação. Duas coisas que a nossa vida interior tem que ser meditada: a encarnação, a crucificação, a morte, né? E a ressurreição. 3 pontos para uma vida interior. O início de uma vida interior, essas 3 coisas têm que estar muito focada. A encarnação de Jesus, porque é um Deus que se encarna, um Deus que se preocupa. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, essas 3 coisas que tem que ser focada, tem que estar diante de nós. Porque é nisso que a vida interior vai sendo feita. E na vida de São José, no seu silêncio, na sua reflexão cotidiana, eu tenho certeza que ele meditava também a hora. Porque era um homem dado ao silêncio. Era um homem que, através do seu silêncio, conseguia contemplar as mais belas possibilidades que o próprio Verbo encarnado lhe deu. Porque Jesus pega o Verbo e, pegando o Verbo encarnado, ele se abre para a possibilidade. São José, ele é a sombra que cobre todo o presépio e o protege. É o homem que protegeu Deus. Não maior que Deus, mas é o homem que protegeu Deus. Deus se submete a um homem. E esse homem medita
o maior mistério que a humanidade já viu, que é a encarnação. Então, meus irmãos, na nossa vida interior, olhar para São José é o momento da gente ser dado ao silêncio. Quantas vezes a gente entra na nossa casa e a gente liga a rádio, liga isso, pá, 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 e a gente não consegue escutar o silêncio, não consegue escutar lá dentro, a nossa consciência, voltar para dentro de nós e escutar e perscrutar no nosso interior aquilo que Deus quer falar. E São José hoje ele nos fala isso, nos mostra isso, o homem dado ao silêncio, a vida interior, porque a meditação ela tem que vir através do silêncio cotidiano das coisas. Então, nós temos que nos colocar a essa disposição. São José, o homem da vida interior, o homem do silêncio, o homem que protege. Eu gosto muito de São José, principalmente pelo seu silêncio. O seu silêncio que nos mostra aquilo que é fundamental. Então, meus irmãos, São José é o homem do trabalho, que trabalha, que luta. Mas São José também o homem da vida interior. O homem que reflete, o homem que busca meditar a encarnação do Verbo na sua vida. E eu pergunto como é a meditação da encarnação do Verbo na sua vida hoje. Porque é através do silêncio que nós vamos compreender a encarnação do Verbo de Deus. É através do silêncio. Foi através do silêncio que São José compreendeu, porque São José se afasta do barulho do mundo para escutar a Deus. Em sonho, oração, tenho certeza que ele estava rezando. A busca do silêncio aqui é a busca de Deus. São José é o homem que busca Deus. Por isso ele pode ser o nosso modelo de vida interior, que é o homem que busca Deus e nos ensina a buscar Deus constantemente. São José é o homem do trabalho, mas São José é também um homem da oração. No nosso terceiro ponto, São José, Pai, guardião eucarístico. São José é o Pai de Jesus. Ele é o guardião eucarístico, vai dizer São Pedro Julião. São José é o homem que nos ajuda a ter uma devoção à Eucaristia cada vez mais profunda. É interessante que vocês estão vendo como São José é um perfeito adorador, perfeito devoto da Virgem Maria. São José nos ensina o trabalho. São José nos ensina a vida interior. E São José nos ensina a ter amor à Eucaristia, aquilo que a própria devoção à Virgem Maria, o tratado, fala para nós. São José é o homem dado ao projeto de Deus e proteger aquilo. Ele é o guardião eucarístico porque ele protege o menino Jesus. Ele está ali, como eu falei antes, essa sombra que cobre todo o presépio. Todo o presépio é o homem dado, é o homem disposto, é o homem que ama. E ele é o guardião eucarístico, ele nos chama hoje, porque Deus, os dois maiores tesouros que Deus tinha, ele deu para São José proteger. A Virgem Maria e seu filho. Esses dois tesouros. E São José protege. E hoje se faz necessário, porque a igreja nos dá a Eucaristia que nós temos que cuidar, nós temos que comungar bem, mas a igreja também nos dá a Virgem Maria, que o próprio Jesus nos deu a Virgem Maria, que a gente possa zelar por essa tão boa mãe. E um perfeito zelador de Maria, um perfeito homem que zelou por Maria foi São José. Meus irmãos, o amor à Eucaristia ele tem que partir de um homem, de uma mulher que tem uma vida interior, um homem e uma mulher dado ao silêncio e à caridade. E é isso que São José nos coloca hoje, sobre esse homem dado ao silêncio, esse homem que contempla e que degusta cada segundo a presença de Jesus. Quantas vezes a gente não consegue? Quantas vezes a gente comunga e as nossas ações de graça são tão rápidas? Ou a gente fica tão pensando em outras coisas e a gente não consegue mensurar tamanha beleza que é estar com Jesus, o Verbo encarnado dentro de mim na Eucaristia. O próprio Jesus que se faz pão para morar dentro de mim e tirar de mim todas as sujeiras do pecado.
E São José aproveita porque no presépio ele não fala nada, ele adora. E nós temos que aprender com São José isso, adorar. Né? Tem a música da Sueli Façanha. Te adorar, teu corpo e sangue em mim. Te adorar. Te adorar, teu corpo, sangue em mim. Te adorar, divino esposo. É aqui. É olhar para São José e tirar desse santo as possibilidades que eu tenho de, numa comunhão bem feita, com auxílio do Espírito Santo, ter. Quando você for comungar, peça a ajuda de São José para que você possa apreciar, degustar, aproveitar tudo aquilo que o guardião eucarístico te ensine. Te ensine a ser esse homem, essa mulher dada ao silêncio e ao amor e à Eucaristia. São José, esposo. São José é verdadeiro esposo da Virgem Maria. São José é o homem, o guardião da Virgem Maria também, porque ele conserva, ele ama e ele aprende. Eu tenho certeza que ao longo do período que ele esteve com Maria, Maria o ajudou a crescer cada vez mais. Por isso ele é o verdadeiro devoto da Virgem Maria. E agora a gente entra no tema central. São José é o verdadeiro devoto da Virgem Maria. São José é o primeiro devoto da Virgem Maria porque ele é o primeiro que acreditou na porta do céu. Ele é o primeiro a entrar por essa porta e contemplar, porque ele contempla Maria grávida. Então ele é o primeiro. Lembra que eu falava? Jesus é a escada, Maria é a porta. Para eu subir pela escada eu passo pela porta. São José é o primeiro a passar por essa porta. Porque ele compreende o significado de ser um verdadeiro devoto, porque ele compreende que Maria ela é a porta que deu acesso a ele conhecer Jesus. Mas teve também a parte dele. Meus irmãos, nós só podemos entrar por essa porta se a gente aceita Maria como nossa mãe e senhora de cada dia. Só assim que nós podemos entrar por essa porta. Podemos entrar por essa porta. E São José é o verdadeiro devoto porque ele é o primeiro que entra nessa porta. E eu tenho certeza que Maria o ajudou a crescer como um homem do trabalho, um homem de vida interior, um homem com a contemplação ao menino Jesus e um homem também como verdadeiro esposo que se doa. É muito bom que os homens também tenham São José como verdadeiro exemplo de varão. Homem que assume o seu papel de homem. Meus irmãos, nós temos que assumir, os homens têm que assumir o seu papel de homem hoje. E aqui eu não falo de machismo, aqui eu falo de assumir um verdadeiro papel de homem, como São José, protetor, forte, viril, que assume tudo, um homem de Deus. É isso que é um verdadeiro homem, um homem de Deus, que busca diariamente uma intimidade com Deus e uma intimidade com a Virgem Maria. São José é esse o verdadeiro devoto da Virgem Maria. E é interessante que nós temos que nutrir essa devoção à Virgem Maria iniciando por São José, que é o que? Escutar. São José escuta. Meus irmãos, nós não merecemos o grande mistério que é a encarnação, mas Maria nos mostra esse mistério como mostrou para São José. E São José contemplou esse mistério diante da Virgem Maria. Ele contemplou, naquele momento, ele contemplava Deus e depois a Virgem Maria. Foi o primeiro homem, o primeiro devoto que amou verdadeiramente a Virgem Maria. Foi São José. Só falar de São José eu fico pensativo porque a devoção a São José, às vezes as pessoas poderiam se aprofundar mais na devoção a São José. Mas ele é o verdadeiro devoto da Virgem Maria. E São José, terror dos demônios. São José é declarado patrono da Igreja Universal. E quando São José foi declarado patrono da Igreja Universal, o Papa Pio IX, acho que é Pio IX, se eu não me engano, ele coloca São José como patrono da Igreja Universal porque em momentos difíceis
a igreja recorre a São José. Porque aquele que protegeu o menino Jesus da garra de Herodes é o primeiro que vai proteger a igreja das garras do inimigo. É o primeiro que vai proteger você e a sua devoção mariana. Então, uma devoção a São José se faz necessário hoje para você se livrar das garras do demônio e conseguir realmente nutrir uma verdadeira espiritualidade com São José. Então, meus irmãos, se faz necessário hoje ter São José como esse verdadeiro Pai e Senhor das nossas vidas, para que a gente possa meditar e se aprofundar na devoção mariana, porque ele é o primeiro devoto, ele é o exemplo de amor, ele é o exemplo de batalha contra as distrações, contra as tentações da vida interior. Ele é o verdadeiro devoto. Santa Teresa, traz de novo, Santa Teresa trouxe de novo essa devoção a São José que estava um pouco assim perdida. Depois Pio IX, depois Leão XIII também dá essa força à devoção a São José, porque compreenderam que a devoção a São José nos ajuda a viver verdadeiramente uma devoção à Virgem Maria. Então, meus irmãos, é um vídeo curto, pequeno, mas para mostrar para vocês a beleza que é a devoção a São José. Nas próximas semanas enviarei todos os vídeos, desde a primeira formação até a última, para vocês. E mandarei pequenos vídeos explicando alguns termos que talvez possa ter ficado obscuro. E ainda vou explicar a relação de Maria com os anjos e posso ainda mencionar uma ou outra coisa a respeito de São José. E depois vou conversar com o Padre Sérgio a respeito da consagração. Desde já agradeço a todos por sempre estarem presentes, por sempre se dedicarem à formação, não só pelo mero mérito de se consagrar, mas para conhecer e crescer no amor à Virgem Maria. Que Maria Santíssima e São José abençoe todos vocês. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspiração que comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedência. Meus irmãos, tenham uma boa noite e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.